Apocalipse 2,4 diz: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeiro princípio que a palavra nos ensina em Apocalipse, isso daqui é um recado de Deus para uma igreja. Mas não é uma igreja apenas. Essa igreja que recebe essa carta, ela é a tipificação de um tipo de igreja, de um tipo de comportamento, de um tipo de mentalidade, de um tipo de cultura. Quando essas cartas são escritas a diferentes igrejas, Deus está falando com alguns tipos de igreja que existiam naquela época e que existem hoje também. O que a gente precisa fazer quando a gente lê essas cartas é sondar se no nosso coração a gente está sendo apontado com algum... Esses erros que eles cometeram, porque é com a gente que Deus está falando. Sabe, tem um momento da palavra em que a Bíblia diz que Deus está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. E muitas vezes a gente usa essa passagem bíblica para falar com não convertidos, pessoas que não tiveram um encontro com Deus, pessoas que não caminham com Jesus. Mas essa palavra Deus está dizendo para uma igreja. Deus está dizendo que está do lado de fora de uma igreja, batendo na porta para que abram e deixem Ele entrar. Irmão, é possível que algo que comece em Deus, se sustente em Deus, e em algum momento tire Deus do centro desse lugar. É possível que movimentos que comecem em Deus e até algum momento se sustentem em Deus, por autossuficiência ou independência, em algum momento retirem Deus desse lugar. O fato de começarmos bem não é uma garantia de que terminaremos bem. Precisamos nos manter conectados, precisamos nos manter sensíveis, precisamos nos manter quebrantados, precisamos nos manter dependentes, precisamos nos manter completamente ligados à fonte, porque o fato de Deus nos colocar em lugares altos, eu falo sobre o que você está vivendo, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério, sobre essa igreja, sobre a minha vida. Alguém está comigo aqui? Diga amém. O fato de Deus ter nos colocado em lugares altos não significa que a gente saiba o que precisa saber, que a gente tenha o que precisa ter, que a gente faça o que precisa fazer. Precisamos, em todo tempo, reavaliar as nossas motivações, pureza do nosso coração, o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. A gente vê alguém como Davi, um homem segundo o coração de Deus, alguém que compôs salmos, alguém que trouxe a arca da aliança e a presença de Deus para dentro da cidade de volta, alguém que sonhou construir uma casa para Deus. Esse mesmo homem, e um dia se distraiu e perdeu a pureza que carregava. E um dia, numa tarde, a Bíblia diz que era primavera, período em que os reis iam para a guerra, Davi permaneceu no palácio. Irmão, permanecer em lugares que Deus nos pediu para sair, e sair de lugares que Deus nos pediu para permanecer, é muito perigoso. Tem lugares que são de passagem, a gente quer estabelecer residência. Tem lugares que são de moradia, a gente quer só passar por elas. Tem gente que decidiu habitar no deserto, se satisfaz vivendo em meio a crises, ausência, faltas, mas a presença é um lugar que só visita. Visita uma vez a semana, visita por alguns minutos no domingo. Não, desertos são passageiros, a presença é um lugar de moradia.
As batalhas, elas são temporárias, mas a presença de Deus é um lugar de moradia. A palavra de Deus diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então a gente precisa, como igreja, em todo tempo entender: aquilo que Deus fez no passado, ficou no passado. Deus quer fazer coisas novas. Aquilo que vivemos no passado, vivemos no passado. Deus quer fazer coisas novas. E essa dependência que Deus gera uma linguagem para que a gente não seja autossuficiente. Por que nem todo momento a gente sabe para onde ir ou o que fazer? Porque Deus está nos mantendo conectados nele. Se Ele desse o mapa, se Ele dissesse toda a história, se Ele mostrasse todo o caminho, provavelmente em algum momento, quando Deus dissesse para, a gente continuaria, porque sabe para onde está indo. Se Deus dissesse desacelera, não desaceleraríamos, porque a gente sabe para onde está indo. Sabe, muitas vezes o que Deus estabelece sobre a sua igreja é o que Ele estabeleceu sobre Abraão, o pai da fé. Ele nos mostra uma estação que terminou e aonde não devemos estar mais, mas no caminho Ele vai nos revelando a nova estação que está se formando e para onde Ele quer nos levar. Isso faz com que a gente seja completamente dependente dEle. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A ordem que Ele dá muitas vezes é no presente: saia, pare, feche. Mas a nova direção, ela se constrói em meio a uma caminhada com Ele. Eu mostrarei para você, eu vou revelar para você, eu vou dar discernimento para você. E é nesse tempo que eu creio que a gente está como igreja. Vivemos 10 anos em um. Precisamos entender que em uma década muita coisa muda. Vivemos 10 anos de crescimento em um. Vivemos 10 anos de sermos esticados por Deus em um ano. Vivemos 10 anos de tribulações, de desafios, coisas que muitas vezes a igreja nem tem ciência. Desafios nos bastidores, levantes, palavras contrárias. Mas se nos últimos 10 anos Deus fez tantas coisas, eu creio que Deus quer comunicar coisas novas para os próximos 10. Alguém está comigo? Diga amém. Eu creio que muita gente que viveu aceleração em Deus, em algum momento se perdeu, porque não percebeu que em um ano Deus fez anos, que um mês Deus fez meses, que um dia Deus fez dias, que uma semana Deus fez semanas. Se o nosso relógio não estiver alinhado com o relógio de Deus, a gente vai tentar se mover debaixo do Cronos, quando Deus está fazendo coisas debaixo do Kairos. Existe uma agenda dele, um tempo dele, um governo dele. Deus está fazendo coisas na velocidade dele. Quando nós estamos debaixo desse tempo, dessa agenda, dessa velocidade, vivemos coisas que não são naturais. As pessoas olham e não entendem, não compreendem, não reconhecem. Por quê? Porque não é algo daqui, é algo dos céus. Deus está fazendo em pessoas coisas que o dinheiro não poderia comprar, coisas que você demoraria anos para viver. Por quê? Porque tudo que Deus faz é além de uma medida natural. Deus do sobrenatural está fazendo coisas sobrenaturais. O Deus do impossível está se revelando em meio a impossibilidades. O Deus de milagres está fazendo novos milagres. Alguém comigo aqui? Diga amém. Mas um dos maiores desafios de todo o movimento encharcado pelos sinais de Deus é a gente não se tornar um operário da igreja de Jesus. É a gente não se encantar com os feitos do poder sobrenatural de Deus. Fluímos em sinais e maravilhas, mas não é por isso que Jesus morreu naquela cruz. Porque os sinais e maravilhas cessarão entre os homens quando estivermos com Ele na glória. Para que alguém vai precisar do dom de cura quando todos estivermos com corpos glorificados? Do que servirá essa unção que despedaça o jugo quando estivermos num tempo em Deus em que todo jugo já foi despedaçado? O dom de revelação, para que precisaremos que alguém revele algo debaixo de uma palavra de sabedoria e de conhecimento quando estivermos diante da fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento? Para que precisaremos de pastores incríveis se estaremos diante do bom pastor? Para que vai ser necessário um mover apostólico se todos os povos, todas as línguas que confessaram Jesus como único e suficiente Salvador estarão no mesmo lugar na eternidade? A unção ela é poderosa, mas a unção é derramada sobre algo temporário. A unção é derramada sobre um corpo. A unção é derramada sobre a igreja para esses dias. Mas não é só sobre isso, igreja.
O Evangelho não fala só sobre uma igreja empoderada que faz maravilhas nos tempos presentes. O Evangelho fala sobre uma noiva que está sendo resgatada para estar com Ele na glória durante toda a eternidade. O Evangelho não fala só sobre uma igreja que tem recursos, favor financeiro e que afeta a história. Não é só sobre isso. A igreja de Jesus e o Evangelho da graça de Deus fala a respeito de sermos transferidos do império das trevas para o reino do seu Filho amado, para habitarmos com Jesus na eternidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Primeiro princípio que a gente aprende em Apocalipse 2:4 é que a perda do primeiro amor é uma queda. Olha para mim. A perda do primeiro amor é uma queda. A perda do primeiro amor, Lagoinha Alphaville, é uma queda. Não é um problema. Uma das crises da nossa geração é que estamos tratando o pecado como se fosse problema. Pecado é pecado, problema é problema. Não, eu tenho um problema com a mentira. Não. Você tem um pecado com a mentira. Não, eu tenho um problema com a fidelidade. Cara, eu tenho esse problema. Não. Você tem um pecado com o adultério. Não, porque eu tenho, pastor, um problema com a pornografia. Não. Você tem um pecado com a pornografia. Uma geração que tem dificuldade de entender o que é pecado e o que é problema, certamente vai ter dificuldade de entender o que é eterno e o que é passageiro. O que é de Deus e o que não é de Deus. Alguém grava isso, por favor, porque eu não sei se com a queda de som estão conseguindo gravar o áudio, mas eu sinto que é um recado de Deus para a nossa igreja. Eu preciso que a gente guarde o que Deus está falando aqui, amém? Não lembro de quem é essa citação, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, amamos todas as outras coisas proporcionalmente. Quando a gente está centrado em Deus, o nosso coração está alinhado com Ele, as coisas vão tomando o seu devido lugar. Aquilo que não tem valor fica no lugar daquilo que não tem valor. Aquilo que tem valor eterno fica no lugar da eternidade. Aquilo que tem um valor superestimado fica nesse lugar. Aquilo que não tem valor nenhum e é fútil fica no lugar de menos destaque. Quando Deus alinha o nosso coração, a gente começa a se mover por algo mais alto. A gente deixa as coisas fúteis de lado, a gente deixa as coisas passageiras de lado. A gente começa a se mover por uma agenda que é superior. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então guarda isso, igreja. A palavra de Deus nos ensina que a perda do primeiro amor é uma queda. Não é um problema. Não é uma coisa chata, triste. Ah, que chato, né? Ele perdeu o primeiro amor. Poxa, que triste. Fulano perdeu o primeiro amor. Não. É uma queda. O segundo conceito que a gente aprende nessa passagem é que a perda do primeiro amor é chamado de pecado. Se perdermos o primeiro amor, perdemos tudo. O primeiro amor não é uma medida para quem está no início e é mais ingênuo do que a gente que está maduro na fé. Porque por muitas vezes eu já ouvi isso, principalmente no início da minha caminhada. Não, ele está envolvido com missões, mas ele está no primeiro amor. Não, ele está fazendo ação social, mas é porque ele está no primeiro amor. Não, ele está dando aula na escola bíblica dominical, e ele prega, e ele lidera jovens, mas ele está no primeiro amor. Muitas vezes nós justificamos a ausência do nosso primeiro amor, como se o primeiro amor do outro fosse uma categoria mais rasa de uma jornada de fé. A verdade é que eu amava Benício quando eu peguei no colo, eu amo muito mais do que amei no primeiro dia. Eu amava a Céci quando eu peguei no colo, hoje eu amo muito mais do que eu amei no primeiro dia. Eu amava a Chloe quando eu vi o ultrassom, eu amo muito mais do que quando eu a vi no primeiro dia. Eu amava a Kezinha quando a gente namorava, eu amo muito mais do que eu amei no primeiro dia. Eu amei Jesus quando Ele me encontrou caído no meio do caminho. Eu preciso amá-lo mais do que eu amei no primeiro dia. Esse primeiro amor é uma medida densa e ela precisa ser ampliada, ela precisa ganhar densidade. Ela não é algo que vai ficar como um marco histórico no início da jornada e não vai ser mais visitada, não. Ela precisa acompanhar você, ela precisa estar enxertada em você, ela está inserida em você. Há uma medida de Deus para a sua igreja que faz com que a gente ame tanto a Ele que todas as outras coisas perdem o seu valor. Nada mais importa quando
o Rei da Glória está falando, nada mais importa. Quando o Rei da Glória está fazendo, nada mais importa. Quando a presença dele enche o lugar, quando a glória dele enche um culto. Alguém comigo aqui? Fala comigo, a perda do primeiro amor é uma queda. Diga, a perda do primeiro amor é pecado. Sabe outra coisa que a gente aprende? Também nesse texto de Apocalipse 2, é que a perda do primeiro amor necessita de arrependimento. Igreja, olha para mim. Talvez esse seja um dos cultos mais extraordinários que a gente já viveu até aqui como igreja. Então não se distraia, porque às vezes a gente está tão acostumado com o formato. Hoje não está tendo aquele flow, hoje não está tendo. Talvez seja um dos mais densos que a gente já viveu até aqui. O que aconteceu quando acabou a luz, o que a gente fez quando acabou a luz, eu acho que é um símbolo daquilo que Deus está nos chamando a viver. Tá tudo bem ter estrutura, mas vocês não fluem só se tiver ela. Tá tudo bem sonhar grande, mas eu estou fazendo até em meio a lugares que você não imaginaria, de formas que você nunca experimentou. Deus está se movendo no meio da sua igreja. Vamos, alguém aqui? Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está nos chamando de volta para esse lugar. Deus está trazendo pessoas de volta para esse jardim fechado. Aleluia, aleluia. A verdade, irmão, e é um alerta que eu quero trazer. Não é possível isso. Isso aqui é atual, depois da queda? 9.000 famílias online agora? Uou! Bélgica, Paraguai, Brasil, Moçambique, Vietnã, Angola, Portugal, Estados Unidos, Uruguai, Canadá, Alemanha, França e Japão. Mais de 9.000 pessoas conectadas. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. É só o dobro. Ele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém? Bom, o que eu estou pregando aqui, eu creio que Deus me chamou para falar sobre isso no início desse ano, porque certamente é um alerta para alguns de nós. Certamente o que Deus está falando aqui é um alerta para que a gente não tropece com isso lá na frente. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Toda palavra que Deus te dá no dia bom é para te sustentar no dia mau. Toda direção que Deus nos dá, mesmo em momentos de alta performance, são alertas de Deus para que a gente não se perca por conta da performance. Não é porque estamos crescendo que a gente não pode se perder. Não é porque estamos vivendo milagres que a gente não pode se distrair. Não é porque somos apaixonados e amamos a Deus hoje que o nosso amor pode não se esfriar. Precisamos estar alertas, e eu creio que Deus está falando isso com a nossa igreja não porque a gente está com um problema. Eu creio que a medida que Ele quer nos confiar é maior, e para isso Ele espera que o nosso interior esteja mais firmado do que estava na última estação, no último ano. Você está comigo? Eu sinto no meu espírito que Deus quer confiar para nós como igreja uma medida de transbordo e de unção e de autoridade e de graça e de favor e de recursos, que Ele está garantindo que a gente não vai se perder pelo peso dos frutos. A gente não vai se perder por conta de autossuficiência. Então, antes dele derramar o próximo nível, eu sinto que Deus está dizendo: olha, deixa eu só realinhar algumas coisas e relembrar vocês delas. Lembra de Gideão, dos 300? Preguei sobre isso alguns meses atrás. Deus convoca um homem para liderar um exército que venceria os inimigos. A Bíblia diz que quando Ele reúne milhares e milhares e milhares, mais de 30.000, Deus olha e fala: não, o exército é grande demais. Se vocês vencerem na força desse exército, vocês não glorificarão a vitória que eu estou concedendo a vocês. Existem momentos em que Deus retira algumas bases naturais para que não haja dúvida de que é Ele quem está fazendo uma coisa nova. Alguns poderiam vencer com 30.000. Só alguém debaixo de uma palavra de Deus venceria com 300. Sabe a verdade, irmão, que tem muita gente que continua envolvido com a igreja, mas perdeu o primeiro amor.
Eu quero que a partir dessa manhã você sonde o seu coração, se em algum lugar do teu coração, talvez isso seja um alerta que faz sentido. Irmão, uma das coisas mais incríveis que a gente pode viver é fazer parte de um avivamento como o que a gente está vivendo. Uma das coisas mais perigosas que a gente pode viver é fazer parte de um avivamento como o que a gente está vivendo. Porque as demandas do avivamento nos deixam tão ocupados que talvez em algum momento a gente possa usar como desculpa o fato de estar ocupado fazendo algo para Deus, e por isso não estamos tendo tempo com Deus. Em algum momento a gente pode usar como desculpa porque o motivo é bom. Não, eu não faço mais porque eu estou servindo, eu não faço mais porque eu estou construindo, eu não busco mais porque eu estou fazendo. Mas como disse o pastor Lucio esses dias aqui, quando Jesus morreu, Ele não morreu para nos dar uma carteira de trabalho, Ele morreu para nos dar uma certidão de nascimento. Você não foi chamado para ser um trabalhador apenas. Você, antes de trabalhar na obra, foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. Você é filho de Deus. Ele ama você, Ele desejou você, Ele se entregou por você. Eu falei sobre isso semana passada, mas eu quero lembrar, pode ser novo para alguém. Aquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus não pode ser mais poderoso do que aquilo que a obra de Deus está fazendo em nós. Um voluntário que serve no estacionamento tem que, depois de alguns meses servindo, ser mais quebrantado do que era, ser mais apaixonado por Jesus do que era. Não faz sentido alguém que começa e termina do mesmo jeito, mas no meio do caminho estava servindo a obra de Deus. Irmão, não é só sobre aquilo que estamos fazendo na obra de Deus, é sobre aquilo que a obra de Deus está fazendo em nós. É sobre uma igreja completamente mergulhada na presença, é sobre uma igreja apaixonada, é sobre uma igreja dependente. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. Sabe, é muito perigoso porque quando a gente entra no modo automático, existem vários motivos. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo sobre 3 motivos que nos colocam nesse modo automático. Pessoas que fazem o que fazem no modo automático, fazem por 3 motivos: por hábito, por rotina ou por medo. Tem gente que nem serve mais porque ama servir. Serve porque se não estiver servindo não sabe nem o que fazer. Tem gente que, se você colocar num culto, e eu sei que essa mensagem é para poucos, porque infelizmente ainda temos poucos que servem, ok? Somos uma igreja éramos ano passado uma igreja de 15 mil pessoas por semana. Deus tem ressignificado isso. Começamos o ano com uma média de 10 a 13 mil pessoas por domingo. E entender que só 10% dessa igreja é voluntária e serve, já me mostra que temos muitos novos convertidos e filhos que ainda não são maduros na fé. Porque quando estamos maduros em Deus, estranho é não servir. Mas essa medida é bíblica. Jesus está com 12 discípulos e ele se inclina para lavar os pés, porque provavelmente nenhum deles se antecipou para lavar os pés de Jesus. Imagina, aquele dia não tinha um servo para fazer isso. Imagina Jesus olhando e falando assim: eu acho que vocês não entenderam nada, me dá uma bacia e toalha, eu vou lavar os pés de vocês. Jesus sempre liderou pelo exemplo, mas entre 13 homens, um deles fez o que os outros 12 não fizeram. 10% da nossa igreja serve. Eu creio que a gente vai terminar esse ano com uma medida maior. Alguém crê nisso? Diga amém. Mas a minha preocupação é com 100% dos que servem, que não se percam enquanto servem. Irmão, eu amo tanto servir. E hoje eu sou cuidado. Eu chego, tem uma vaga para eu parar o carro, acaba a água, algum voluntário enche. Mas durante toda a minha jornada de fé, eu sempre fui esse cara que fez isso. Grande parte dos pastores que são homens de Deus na nação, que hoje a gente recebe na nossa igreja, eu já fui motorista deles em tempos atrás. Um deles esses dias brincou comigo e falou: estava em um lugar, ele pegou minha mochila. Eu falei: não, pastor, deixa que eu levo. Não, meu filho, você já levou tanto a minha mochila, deixa hoje eu levar a sua. Levava no hotel, levava no aeroporto, levava para almoçar, servia no palco, na produção. Eu já servi na câmera, na filmagem, na fotografia, na produção de palco. Eu já servi no estacionamento, eu já servi limpando o banheiro durante os cultos. Eu já servi missões urbanas, missões transculturais, missões na Bahia, missões na Bolívia. Tem isso aqui, irmão. Durante algum período da minha história, eu precisei, de tempos em tempos eu tenho que revisitar isso. Eu precisei ressignificar o porquê eu fazia o que eu fazia. Porque o servir é algo que preenche tanto
o nosso vazio, que em algum momento a gente começa a servir pelo servir, e não mais servir por quem a gente serve. Já tive momentos que se alguém falasse, você não vai servir hoje, Fernandes, senta, eu não sabia me portar no culto. Não, mas eu preciso fazer, não, hoje você só vai receber. Meu Deus, aí é para o celular, pessoal, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Ó, a água está acabando, ó, a luz... Não, cara, calma. Existem dois perigos, são dois extremos. Você nunca servir e não se envolver com o que Deus está fazendo, ou você só servir sem se envolver com o Deus que está fazendo. A gente não vai cair em nenhum desses extremos. Eu creio que seremos uma igreja que serve ao Senhor porque ama aquilo que Ele ama, porque ama ter tempo com Ele. Você não vai se tornar um operário da obra de Deus, você não vai se tornar um ativista, você também não vai ser ocioso, você também não vai ser um espectador, você não vai ser um consumidor da obra de Deus, você não vai vir só para receber, você vai derramar, você também vai tocar pessoas, Deus vai te usar para pessoas, você vai liberar palavras que vão mudar histórias, você vai impor as mãos, enfermos serão curados. Alguém recebe isso aqui? Deus vai te dar estratégias, sabedorias para você mudar o lugar onde você está plantado, seja a tua empresa, seja o lugar que você governa, lidera, seja a tua casa, a tua família. Talvez você seja o único convertido dentro da tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser como um bom perfume naquele lugar, e os seus serão alcançados ainda esse ano. Você e toda a sua família estarão aqui à frente, os seus filhos vão se converter, se render a Jesus, você vai se emocionar com eles no dia do batismo, você vai declarar no final de 2024, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nenhum dos meus vai ficar de fora, nenhum dos meus vai ficar no meio do caminho, nenhum dos meus vai ser motivo de tropeço, de vergonha. Os meus filhos são um bom perfume de Jesus, espalhados pelas ruas da cidade, são como flechas liberadas sobre nações, viverão o que eu não vivi, tocarão lugares que eu não toquei, ouvirão de Deus o que eu não ouvi. Os meus filhos viverão a dupla honra de Deus, os meus filhos serão apaixonados pela presença de Jesus. A minha casa será conhecida como lugar de oração, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus se move. Não há resistência em nós para Deus fazer o que Ele quiser fazer. Ele é o dono, Ele é o centro, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Deus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga: Pai, o meu coração está disponível para o Senhor habitar e fazer o que o Senhor quiser fazer. Declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia. Mais de 11 mil famílias online nessa manhã. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Eu creio que essa é uma mensagem para a igreja, não só para a nossa. Por que entramos no modo automático? Alguns dos principais motivos: hábito, rotina ou medo. O hábito faz com que eu faça sem perceber que eu estou fazendo. Olha para mim, irmão, isso é muito perigoso. Quando eu oferto por ofertar, quando eu sirvo por servir, quando eu canto por cantar, isso é muito perigoso. Uma das coisas que mais roubaram, o inferno roubou da igreja, é a intencionalidade na entrega das ofertas e dos dízimos. Biblicamente, o poder da oferta está ligado ao preparo, ao abrir mão de algo que tenha valor para si, e à entrega. Irmão, olha para mim, a oferta é algo tão poderoso que ela pode ser submetida a uma aprovação ou não de Deus. Davi vai entregar tesouros, pedras preciosas, ouro, prata, e ele se constrange tanto quando ele vai consagrar aquilo ao Senhor, que ele fala: Senhor, quem sou eu? Ou quem é o meu povo, para que possa oferecer ao Senhor coisa alguma? Tudo é teu. É como se o Benício fosse na despensa
pegasse algumas coisas e preparasse algo para mim e quisesse se gabar do almoço que ele preparou, filho, papai encheu de dispensa. Você só tem para fazer porque papai colocou lá. As nossas ofertas são exatamente assim. A gente não pode ter uma vanglória porque estamos ofertando algo incrível. Uau, minha oferta foi super generosa esse mês. Não, a gente só tem para dar porque Ele nos deu primeiro. Só estamos de pé porque o Senhor tem mantido o fôlego em nós. O nosso coração está batendo por uma ordem dEle. Só estamos prosperando porque o Senhor viu graça em nós. Só estamos vivendo o que estamos vivendo porque Deus está fazendo. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então, quando eu tenho consciência disso, a minha oferta é um derramar debaixo de submissão e de honra. O poder da oferta está diretamente ligado ao princípio da honra. O poder da oferta está diretamente ligado ao princípio da honra. Quem dá muito sem o princípio da honra, quando dá, a oferta é inferior àquele que, mesmo tendo pouco para dar, honra ao Senhor com o pouco que tem. O princípio da oferta, do dízimo, está ligado a um preparo e a uma entrega. Pai, eu estou te entregando o meu melhor. Quantas vezes a gente pega o que sobra? Amor, o que tem na bolsa? Você veio? Não, pode ser. A gente dá o que sobra. Tem problema ser pouco? Não, não é pelo princípio da quantidade, é pelo princípio da primícia. Eu não dei algo que eu preparei para dar, eu dei o que sobrou, porque é o que tinha. Alguém está comigo aqui? Jesus está olhando pessoas ofertando e ele olha as moedas de uma viúva e ele fala: aquela mulher deu mais do que todos eles. Qual o princípio que Jesus usa? Não é o princípio da quantidade, da honra. Ela deu tudo que tinha. Por mais que eles estivessem dando muito, eles estavam dando do resto. Como tinham muito, sobrava muito, mas ainda era sobra. Irmão, cantar só por cantar é perigoso também. A gente conhece as letras. Muitas vezes no nosso set a gente canta músicas que para a igreja são um hit, e a gente começa a declarar coisas que a gente nem sabe o que a gente está declarando. A gente vai cantando no modo automático sem nem perceber o que a gente está cantando. Quantas vezes a gente serve sem nem perceber o porquê que a gente está servindo? Eu já vi aqui no início da igreja, durante os mutirões, teve um dia que 2 voluntários brigaram por causa de alguma situação. Eu falei: é sério que vocês estão brigando por querer fazer a igreja? Vocês estão brigando por querer fazer a construção de uma igreja? Qual é o sentido de brigar com o teu irmão para construir uma igreja para Jesus? Já perdeu todo o propósito que você está fazendo, irmão. Não é fazer por fazer, não é ofertar por ofertar, não é cantar por cantar, não é vir por vir. Precisamos ser intencionais. Pai, eu estou arrumando os meus filhos, eu estou botando a minha melhor roupa, porque alegrei-me quando disseram: vamos à casa de Deus. Pai, eu estou ofertando, isso aqui é o meu melhor. Eu preparei algo nessa semana, diante de tudo aquilo que o Senhor me deu, de tudo que o Senhor derramou sobre mim. Eu estou derramando o meu melhor. Pai, eu estou servindo porque eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro quando eu estava perdido, eu lembro do inferno que o Senhor me resgatou. E hoje eu amo ver pessoas vindo à frente, pessoas se convertendo, pessoas vivendo um novo começo. Jesus, eu amo ver a tua igreja crescendo, prosperando. Eu amo fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Alguém comigo diga amém. Senão, irmão, é como uma mulher que permanece fiel ao seu marido, mas não ama mais. Por que que a perda do primeiro amor é considerada uma queda? Porque não adianta estarmos fiéis, mas não amarmos a Ele mais. Porque o amor a Deus é o que traz sentido a tudo que estamos fazendo e estabelecendo como igreja. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos reconciliados e por isso reconciliamos. A palavra de Deus diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação, pelo qual clamamos: reconciliem-se com Deus. E quando dizemos isso, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Irmão, o que a Bíblia está dizendo é que quando você foi encontrado em Deus, você não é só mais alguém que foi encontrado, você se tornou lugar de encontro. Pessoas vão encontrar Jesus quando encontrarem você. Pessoas vão conhecer Jesus quando conhecerem você. Pessoas vão se apaixonar por Jesus quando verem você apaixonado. Pessoas vão querer mais de Deus quando verem você querendo mais dele. Alguém comigo aqui, diga amém.
como o sal. Eu falei isso em um dos cultos do domingo passado. Eu estou no jantar com o pastor Márcio, e aí ele está lá falando, e todo mundo só ouvindo, tanta sabedoria, tanta graça fluindo. E aí ele pergunta assim na mesa: qual é a característica mais importante do sal? Alguém levanta a mão e fala: ah, pastor, eu acho que é de temperar, né? O sal muda o ambiente onde ele está. Ele falou: muito bom. Mais alguma? Aí alguém falou assim: ah, o sal conserva. O sal conserva. Não sei se você sabe, mas antigamente os alimentos eram conservados com sal. E aí ele falou: muito bem, mas ainda tem uma que é mais poderosa. E ninguém soube. Ele falou: o sal gera sede. Quando uma comida está salgada demais, a primeira coisa que a gente faz: por favor, me dê um copo d'água. Quando a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, significa que as pessoas que nos consumirem vão sair desse encontro com mais sede por Jesus. Seus filhos vão te ver queimando com Jesus, vão querer queimar. Os nossos amigos vão nos ver vivendo uma história com Deus, vão querer viver. Alguém comigo aqui? Deus vai levantar uma igreja tão encharcada dele que as pessoas vão ver você mergulhando no rio, vão querer mergulhar. Vão ver você caminhando com Deus, vão querer caminhar. Aleluia. Que é verdade que quem foi muito perdoado, muito ama. Lucas 7,36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou e ungiu os pés de Jesus com perfume. Ao ver isso, os fariseus que o haviam convidado disseram a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Então disse ele: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Então Jesus respondeu: você julgou bem. Jesus está estabelecendo um princípio. Existe uma mulher julgada pelos homens, considerada pecadora, mas quando ouviu que Jesus estaria naquele lugar, ela não mediu esforços, ela não mediu recursos, ela não se preocupou com reputação. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Uma das coisas que mais roubam pessoas de viver a plenitude da vontade de Deus é a preocupação com a sua reputação. Nicodemos vai procurar Jesus de madrugada. Tem pessoas aqui que não vêm à frente, mesmo precisando de um toque de Deus, porque não quer que os outros saibam que estão precisando de algo de Deus. Tem casamentos que estão à beira do divórcio, mas as pessoas não querem se expor e pedir ajuda. Tem pessoas aqui que talvez por serem conhecidos dentro do bairro e dentro de um gueto e dentro de uma bolha, não levantam a mão e reconhecem Jesus como Salvador, preocupado com que 5 ou 10 pessoas vão pensar. Quem está mais preocupado com reputação do que com Jesus não vai viver aquilo que Jesus tem para si. Mas quem abre mão da reputação para viver uma história com Deus, independente do que meia dúzia de pessoas pensam sobre você, Deus tem pensamentos a teu respeito. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele não desistiu de você, Ele ama ver você buscando a Ele, independente do que pensam. Porque quando a gente tem uma história com Deus, irmão, olha para mim, quando você tem um encontro real com Jesus, nem todo mundo vai se alegrar com isso. Tem pessoas que vão dizer: você está servindo demais, você está se envolvendo demais, você está mergulhando demais, vai com calma. Para que em tantos cultos? Para que se envolver tanto? Para que servir tanto? Irmão, todo mundo que não teve o encontro com Jesus sempre vai chamar de desperdício, que nós chamamos de adoração. Esses homens estão dizendo que desperdício jogar um perfume tão caro aos pés de Jesus. Aquela mulher está entendendo que aquilo que ela está derramando é uma forma de adoração. A Bíblia diz que depois que Jesus morre, mulheres vão ao lugar onde ele está sepultado e levam perfumes
para derramar sobre o corpo morto de Jesus. Quando chegam lá, existem 2 anjos na porta daquele lugar e dizem para ela: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Aquelas 2 mulheres foram fazer a mesma coisa que essa mulher fez, mas quando elas chegaram, Jesus não estava mais lá. Uma mulher derramou um perfume caro sobre os pés do corpo de Jesus. Aquelas mulheres foram derramar um perfume caro sobre o corpo morto de Jesus, mas ele já havia ressuscitado. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Não tenha reservas em derramar o teu melhor aos pés de Jesus. Não espere ficar mais velho para servir. Não espere cumprir alguns objetivos pessoais para se envolver. Não espere dar check em algumas metas que você tem para ir. Então você está mais disponível para Deus, porque a gente não tem o controle sobre toda a nossa história. Tem gente que está dizendo: não, eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho, mas quando eu terminar isso daqui eu me envolvo. Não, eu sei que Deus me chamou para pastorear, eu sei que Deus me chamou para pregar, eu sei que Deus me chamou para servir, eu sei que Deus me chamou para fazer parte daquilo que Ele está fazendo, mas antes eu preciso terminar a minha empresa, antes eu preciso organizar minhas contas, antes eu preciso finalizar a construção da minha casa, antes eu preciso comprar. Irmão, você vai comprar a casa própria e depois vai querer mobiliar ela, você vai mobiliar ela e vai querer comprar a casa de praia, você vai comprar a casa de praia e vai querer fazer uma viagem internacional, porque quando estabelecemos metas, como se essas metas fossem o que a gente precisa para então se envolver, a gente está dizendo para Jesus que quando fizermos tudo que a gente quer fazer, então derramaremos para Ele o nosso melhor perfume. Mas a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, a última oportunidade, o último encontro. A palavra de Deus para nós como igreja nessa nova estação e nessa manhã é: precisamos desligar o modo automático e voltar ao primeiro amor. Talvez essa palavra seja para 5 pessoas aqui. Talvez essa palavra seja para a grande parte de quem está aqui, eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus me deu uma direção para esse ano. Mergulhem mais, busquem mais, se quebrantem mais, porque eu tenho uma nova medida para derramar sobre vocês. E eu preciso garantir que vocês não vão se perder com aquilo que eu vou confiar. Você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber, irmão. Você precisa de raízes para sustentar o peso dos frutos que vai gerar. Deus quer fazer coisas ainda mais gloriosas. Deus quer fazer coisas que vão acontecer no meio da congregação, não vão depender de uma palavra ou de uma direção do pastor. Não, eu creio numa igreja que flui em sinais e maravilhas nas filas enquanto espera para entrar. Eu tenho declarado isso. Não é eu não estou relembrando você, eu estou profetizando todas as vezes que eu declaro isso. Eu creio que pessoas serão curadas enquanto esperam para entrar no auditório do culto. Eu creio que pessoas vão ser curadas enquanto estão entrando nesse campus. Eu creio numa igreja que não é dependente de homens, mas entendeu que Deus derramou sobre cada um de nós uma porção do seu Espírito, e que cada um de nós foi empoderado por Deus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, para declarar liberdade aos cativos e eles serão libertos, para profetizar sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos, e essas promessas e palavras proféticas se cumprirão, para levantar um clamor e ouviremos de Deus uma resposta, para batermos na porta e vermos Deus abrindo ela. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus está disponível se você crer e não duvidar, se você avançar e não recuar, se você se quebrantar e não se fechar, se você não depender reputação, mas se humilhar. Deus vai fazer aquilo que você sozinho não faria. Deus vai derramar sobre você a dupla honra de Deus. O Senhor vai preparar para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, e Ele vai honrar você derramando óleo sobre a tua cabeça, e o seu cálice vai transbordar. A palavra de Deus nos garante que existe uma mesa que o Senhor vai preparar para nós na presença dos nossos inimigos. Aqueles que forem fiéis receberão de Deus coroa da vida. Aqueles que não se distraírem, não se perderem, não negociarem, viverão a plenitude das promessas de Deus. E eu não sei você, irmão, mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que colocam a mão no arado e retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Alguém comigo aqui? Alguém pode celebrar Jesus nessa manhã? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho nessa manhã? Você pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Aleluia!
Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia, aleluia. Fala comigo, quem foi muito perdoado, muito ama. Vamos, igreja, eu tenho 3 minutos para terminar essa mensagem. Fala comigo, quem foi muito perdoado, muito ama. Por que a medida de amor é maior para quem recebeu mais perdão? A gente sabe do inferno que Deus tirou a gente. Eu sempre tive dificuldade de entender por que alguns filhos de pastores e filhos de crentes gostavam de brincar com o pecado. Quantas vezes a gente não conheceu? O cara é criado na igreja, mas acha graça em se desviar. Por que para mim sempre foi estranho? Porque eu sei de onde eu saí, mas quem nunca esteve lá não tem ideia do contraste que é. Cara, eu quero só experimentar, deixa eu só ver qual é. Quem saiu de lá fala, irmão, pelo amor de Deus, não vai. Eu estava lá. Não é legal, não é bom, não é agradável, não tem vida lá. Mas quem nunca experimentou tem essa curiosidade. Irmão, quem foi muito perdoado, muito ama. Você pegar alguém que saiu do inferno das drogas e foi restaurado por Deus, pergunta para ele qual é o peso da presença de Deus. Irmão, Deus é tudo para ele. Por quê? Porque quando ele estava completamente perdido, quase morto, ferido no meio do caminho, Jesus encontrou ele no pior momento e trouxe ele para um novo tempo. Igreja, olha para mim, a gente não pode se esquecer de onde Jesus encontrou a gente. Hoje você tem cara de crente, usa roupa de crente, mas não foi sempre assim. Tem muita gente que, por mais que foi criado na igreja, talvez não era tão apaixonado como você é hoje. Preserve isso com tudo que você pode, preserve a unção. A palavra de Deus diz que uma mosca que cai num bom perfume estraga todo o perfume. O que a palavra está dizendo é que a responsabilidade de cobrir o bom perfume que a gente recebeu é nossa. Deus me deu uma unção, isso é incontestável. Você pode gostar de mim ou não gostar, você pode gostar da minha pregação, do sermão ou não gostar, mas uma coisa é incontestável: existe uma unção que foi derramada, que não tem a ver comigo. A gente vê pessoas sendo curadas, a gente declara coisas e elas acontecem, profetizamos e promessas e profecias se cumprem, a gente está vivendo um transbordo. Isso tem a ver com uma unção, ela foi derramada. Mas se eu não cobrir, um adultério desmorona todo o que está sendo construído. Um pecado oculto, quando é revelado, coloca em xeque tudo que está sendo construído. Porque quando Deus te dá um bom perfume, a responsabilidade de cobrir o perfume que recebeu é sua. Quando Deus começa a queimar o fogo dele no teu altar, a responsabilidade de manter o fogo queimando é sua. A palavra de Deus diz: o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Os sacerdotes, eles todos os dias, eles iam até o altar, retiravam as cinzas da lenha que queimou na noite e no dia anterior e colocavam lenha nova. E eles precisavam fazer isso todos os dias para que o fogo de Deus não parasse de queimar sobre o altar. Irmão, o altar é dele, o fogo é ele quem envia, a lenha é ele quem nos deixa ter, mas é você quem precisa manter o altar limpo para que o fogo de Deus não se apague. É você que precisa manter o teu altar limpo para que a glória de Deus não se esvaia. É você que precisa manter o teu perfume bem coberto para que não seja contaminado. Deus te deu uma família, cuide dela. Deus te deu recursos, cuide deles. Deus te deu uma empresa, seja um bom gestor. Deus te deu status, autoridade, governe, mas não seja deslumbrado, não se envaideça, seja simples, seja humilde, mantenha a dependência, mantenha o teu coração alinhado, seja quebrantado, busque ao Senhor, entregue o que Ele te pedir para entregar, faça o que Ele te pedir para fazer, não saia debaixo da nuvem, não caminhe sozinho, não seja independente, não seja autossuficiente, clame a Deus e Ele te dará a resposta. Busque ao Senhor e Ele te livrará dos seus inimigos. O Senhor é refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente para aqueles que buscam. Se você clamar, o Senhor te dará a resposta. Se você se humilhar, o Senhor derramará sobre você a dupla honra, porque os humilhados serão exaltados. Aqueles que choram enquanto semeiam trarão com alegrias os seus feixes, uma colheita sobrenatural. Para aqueles que não se desviam, para aqueles que não desanimam, a palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. E se você recebe isso, levante suas mãos, feche seus olhos em nome de Jesus. É que você
você vai permanecer no primeiro amor. Você não vai se desviar, você não vai se perder, você não vai desanimar, você não vai se distrair. Eu declaro em nome de Jesus, Deus nos trazendo para esse lugar em que a presença dele é tudo o que importa. Não tem espaço para outras vozes, não tem espaço para opiniões de homens, não tem espaço para retaliações. Nenhuma seta do inferno, nenhum dado inflamado vai roubar de você a certeza de que Deus te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te fez, Ele te desenhou, Ele te desejou, Ele te resgatou. Ele não abre mão de você. O inferno sabe o seu nome, mas ele insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas Deus, mesmo sabendo dos nossos pecados, continua nos chamando pelo nome. Deus está chamando Pedros aqui nessa manhã. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Volta para o lugar que eu te estabeleci, volte ao primeiro amor. Deus está dizendo para Lázaro aqui nessa manhã: Lázaro, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Cheira babababa, checa tarabababaçou. Cheira bababa, checa tarabababaçou. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você que é batizado, seja livre, irmão, seja livre, seja livre, seja livre. Enquanto o instrumental lidera a gente, seja livre, seja livre. Se você precisa voltar para esse lugar em Deus, esse é o dia, esse é o momento. Se você precisa deixar alguma coisa para trás, esse é o momento que o Senhor preparou. Se você precisa abrir mão de algo, se você precisa apresentar para o Senhor algum pecado oculto, algum lugar que você não deixava que Ele entrasse, esse é o momento. Pai, está aqui, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de renovo. Jesus, enche a minha vida, enche a minha casa, enche os meus pensamentos, enche o meu espírito. Senhor, eu quero voltar para esse lugar em que eu era completamente apaixonado. Eu não quero ser um trabalhador da tua obra, eu não quero ser alguém só que faz. Eu quero voltar ao primeiro amor. Jesus, eu quero viver aquilo que eu já vivi, eu quero mergulhar como eu já mergulhei. Vamos, abre a tua boca, abre a tua boca. Abra a tua boca. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Feche teus olhos. A graça de Deus vai tocar pessoas aqui nessa manhã. A glória de Deus vai capturar corações e mentes aqui nessa manhã. Deus vai quebrantar pessoas, Deus vai mudar histórias, Deus vai mudar agendas. Eu vejo o Senhor entrando como uma onda, como um rio de vida, trazendo quebrantamento em corações fechados. Deus trazendo novo ânimo, alegria. Não deveria ter saído, eu volto. O altar é o meu lugar, a eternidade, a eternidade. Feche teus olhos. A eternidade é o meu lugar. Eu volto. E eu volto de onde não deveria ter.
Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais sentirá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dentro de você uma fonte de águas e jorrará para a vida eterna. João 15,3 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem de mim. Apocalipse 2,5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu creio que Deus vai tocar pessoas aqui, já está acontecendo. Eu creio que Deus vai quebrar algumas camadas que impediam Ele de acessar o nosso coração. Sabe, eu vejo Deus removendo sofismas, eu vejo Deus removendo mentiras, eu vejo Deus removendo distrações, eu vejo Deus removendo camadas de orgulho, eu vejo Deus removendo modos automáticos. Alguns lugares você vai procurar esse botão para ligar o modo automático e ele não vai estar mais lá, não há espaço, não há mais como voltar. Deus está nos trazendo para uma medida, para um lugar mais alto. Não há como você permanecer no lugar que Deus vai te colocar, se não depender dele para tudo. Se ele não falar, você não vai saber o que dizer. Se ele não fizer, você não vai ter o que fazer. Se ele não te der, você não vai ter o que precisa. Deus está nos chamando para um lugar de dependência em que tudo começa nele, se sustenta nele, aponta para ele. É tudo dele, é tudo dele. Levanta suas mãos. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.